Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz, Senhor Jesus, da nossa escola. Agora deixa eu ver como está o retorno, para dar continuidade a esse nosso trabalho. Amém, queridos? Você que já está, dê aí sua participação, como está chegando aí. Amém? Quero ver a voz. A voz está boa. Amém? Você que já está, dê aí pode dar aí a sua participação. Amém. Deus abençoe. Fique na paz e nós vamos orar já para iniciarmos o nosso trabalho. Amém. Deus abençoe, que seja um domingo muito abençoado. Ontem eu recebi a minha família aqui em casa. Não foi fácil, nunca vi tanta gente junta, netos, filhos, genro, nora. Foi esse um momento de confraternização familiar muito bom. Queridos, vamos orar. Hoje é o dia do Senhor, né? E nós começamos com a nossa escola online.
Vamos pedir a bênção do Todo-Poderoso para você, para a tua família, que as mãos do Pai continuem sobre nós, nos guardando, nos abençoando, nos livrando de todo mal e perigo. É a oração que Jesus nos ensinou, e do mal. Pai, obrigado pela noite de paz que nos concedestes, por aquele encontro familiar ontem que tivemos aqui no Pai, abençoa a minha família, guarda, livra do mal, e que possamos todos nós estarmos nos preparando para a eternidade, Pai. O dia passa, o mundo passa, e tudo mais que temos vivido vai passar, mas aquilo que vivemos no Senhor, para a glória do Senhor, ficará conosco eternamente. Muito obrigado, Pai. Agora eu quero entregar nas tuas mãos esta escola, essa ministração, me capacita para fazê-la, Pai. Também prepara aqueles que vão estar comigo agora ou depois, possam, ó Pai, serem edificados e abençoados e, sobretudo, preparados para a tua vinda, Pai. Sabemos que os sinais precursores da tua vinda estão muito evidentes diante dos nossos olhos. Ajuda que nós, os cristãos, estejamos despertados para cumprirmos a missão que recebemos do Senhor e que deve ser a principal da nossa vida, e de pregar o Evangelho, Pai. Abençoa essa escola. Eu te rogo essas bênçãos para todos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos ao nosso louvor inicial. Que Deus possa nos abençoar, não é? Que este louvor boas novas e favores reais alcançar. Vem na escola comigo e boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos na bendita palavra de Deus. Os alunos da escola, nós queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam a ver com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, a bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando do santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Ó, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém, amados, louvado seja o nome do Senhor. Aqui estamos com a nossa escola. Hoje vamos estar concluindo o nosso estudo. Estamos falando sobre o arrebatamento da igreja, né? Já está aí Elzira e Osias. Deus abençoe, meus irmãos. É muito bom começarmos o dia já na presença do Senhor, né? E nós estamos aqui para essa aula e com certeza vamos ser muito abençoados, não é? Então, vamos buscar de Deus esta graça, não é? Esta oração, essa sustentação também, porque precisamos estar sustentados, não é? Pela presença de Deus e pela palavra de Deus nas nossas vidas, né?
Porque Jesus disse: vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso é uma palavra muito maravilhosa, porque o que nós mais precisamos é das bênçãos de Deus nas nossas vidas, para o dia, para a família, não é? Para os nossos afazeres. Está aí Márcia Cristina. A festa ontem foi grande. Eu fiquei assustado de ver tanta gente. Eu falei, minha família, o pastor Renan, olha a sua família aí. Muita gente, me encheu a casa, o corredor, a rua aqui do nosso condomínio, e fizeram muito barulho. Eu falei, gente, diminui esse barulho aí. Mas foi bom, né? Graças a Deus. Mas, queridos, então nós estamos aqui para concluirmos o nosso estudo, que nós estamos estudando a carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses. Eu ainda estou no capítulo 2, e hoje eu quero encerrar o capítulo 2 com vocês, né? Esta aula, ela traz um despertamento para nós, porque nós precisamos de estar despertado com respeito à vinda do Senhor, não é? Porque os sinais precursores da vinda do Senhor estão muito evidentes, terremotos e tanta coisa que está acontecendo. Nós estamos vendo como está o nosso mundo hoje, não é? Não tem como nós estranharmos, nem deixar de reconhecer que é o Senhor chamando a nossa atenção para a sua vinda, não é? E nós precisamos de estar muito, muito atentos, né? E nossa escola vai tratar exatamente sobre esse assunto. E como prometemos, vamos continuar nossa aula, que paramos aqui. E eu quero, antes de iniciar, fazer uma chamada para os alertas que Jesus deu para nós. Está lá em Mateus 24, 36 a 39, quando ele alertou: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. Bom, a expressão como nos dias anteriores ao dilúvio significa que a humanidade vivia sua rotina normal de forma distraída, ignorando os avisos de um julgamento iminente referido por Jesus, não é? A frase ilustra que o fim virá de surpresa para quem estiver desatento às advertências espirituais, não é? E o contexto da época de Noé, a rotina comum, as pessoas comiam, bebiam e se casavam sem se preocupar com o amanhã. A Bíblia diz: o dia da manhã não vos pertence, mas nem por isso vamos ficar distraídos com os alertas de Deus para o que está para acontecer, né? Vamos lá, falta de percepção. Elas ignoraram os avisos e a construção da arca até o momento em que a água começou a subir. Indiferença moral. A sociedade seguia focada apenas nos prazeres da vida terrena e se distanciavam de Deus. Vamos ver o sentido profético dessa palavra. A surpresa no fim dos tempos. Jesus usou o exemplo para mostrar que a sua volta acontecerá de forma repentina, quando poucos estiverem vigilantes. Aviso de juízo. Assim como o dilúvio real aconteceu após anos de paciência divina, haverá um acerto de contas final no futuro. Então a nossa preleção, a nossa estudo da nossa palavra tem a ver com isso. Deixa eu cumprimentar aqui. Está chegando aí José Menino Lima, José M. Lima, Pai do Senhor Jesus Cristo, meu pastor Gênesis da Silva Costa, Igreja em Vassucocal, estamos assistindo a aula, amém.
Quero cumprimentar com a paz do Senhor os irmãos todos de Vassucocal que estão aí comigo nessa aula. Deus abençoe. Está aí a nossa irmã Gilmara Carvalho da Rocha, abençoa. Deus te abençoe, querida. Então está aí. Tessalonicenses 2, 10 e 11 é como todo o engano da injustiça para que os pereça. Aqui está se referindo ao anticristo, né? Aquele homem que vem trazendo como se fosse uma solução para toda perspectiva, expectativa e necessidade da humanidade. Não é isso? Então, o texto diz, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Olhe bem, quando diz que Deus enviará, não quer dizer que Deus envia o mal, mas Ele retira a sua proteção bendita, porque o que segura a ação maligna com mais, vamos dizer assim, a vontade para eles, é que o Senhor está presente através da igreja. A igreja foi arrebatada, os que ficarem aqui vão ficar à mercê de tudo que Satanás deseja fazer com a humanidade. O que ele veio fazer? Roubar, matar e destruir. Não é o que ele tem feito no mundo, mas ele é retido pelas mãos de Deus, porque a igreja está aqui, como estava a pergunta de Abraão. Eu estou sempre lembrando quando Deus determina destruir Sodoma e Gomorra. Então, Abraão intercede, porque tinha um sobrinho Ló dele, lá o parente dele, que estava naquela cidade, e ele queria saber, mas tu vai destruir o justo com os injustos? Aí ele disse, não, se tiver 50, chegou a 10. Eu não destruo por amor aos 10. Veja a presença da igreja, a importância que nós temos neste mundo. Nós guardamos este mundo de violências maiores do que essas que eles estão enfrentando. Imagine vocês, não é? Mas quando a igreja for retirada, aí então é o que está aqui, né? O apóstolo explica que a perdição dos rejeitados da fé ocorre porque eles recusaram o amor da verdade. Por causa dessa escolha humana de rejeitar a salvação, Deus permite que um engano poderoso atue sobre eles, fazendo-os acreditar na mentira. Não é? Que a bem da verdade o mundo já vive numa mentira. Porque quando Satanás enganou Eva, foi com uma mentira. Ele mentiu para Eva e Eva acreditou na mentira dele mais do que na verdade de Deus que ela recebia através de Adão. E a consequência é toda a humanidade separada de Deus. Não é isso? Mas a igreja está aí, você é cristão, você é muito importante para Deus, porque aonde você estiver é a luz do Senhor que está. Por isso que Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Veja a importância que a igreja e os cristãos têm por onde eles estiverem. Daí a necessidade de os cristãos ter uma vida santa, uma vida de Deus, uma vida pautada nos ensinamentos, nos princípios de Deus, através da sua palavra. Daí que o cristão deve dizer, culto de doutrina, eu não quero perder, culto de oração, eu não quero perder e nem posso, culto de adoração e pregação da palavra, eu não posso perder. Então a igreja tem que estar com seus trabalhos na vida dos cristãos. Essa coisa de que hoje eu não vou, que eu estou cansado, eu não estou bem, você está perdendo a oportunidade de renovar suas forças para enfrentar os dias maus. Não é isso? Então está aí. O verso 10 fala sobre o poder do engano usado para iludir aqueles que estão se perdendo, pois eles se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. O versículo 11 explica que, por rejeitarem a verdade, Deus permite um poder sedutor, uma força que induz ao erro para que eles acabem para acreditar na mentira. Vamos lá. Pontos principais. Rejeição à verdade. A perdição das pessoas começa quando elas mesmas escolhem não amar ou aceitar a verdade de Deus. Não é? Eu vou me lembrar o dia que Moisés chegou e disse, aqui está o caminho, a vida e a morte. Então, escolha a verdade, escolha o Senhor, escolha a palavra, escolha a instrução do Senhor para que vocês vivam. Porque, de verdade, o ser humano só vive feliz, tranquilo, quando ele tem um encontro com Jesus.
né? Eu sempre gosto de recordar a minha conversão em 1962. Eu vivia procurando algo que me fizesse feliz, né? Fazia tudo para ver se me sentia feliz, mas sempre me sentia vazio, não é? Vazio, e procurava preencher aquele vazio com tudo que eu via todo mundo fazer, e continuava vazio, continuava triste, até encontrar com Jesus. Olha, eu tinha 16 anos, já passei dos 80, mas graças a Deus, encontrei Jesus, encontrei a felicidade, encontrei a alegria, encontrei a paz, encontrei a prosperidade, encontrei a saúde, encontrei tudo que eu precisava. Eu chego a dizer, eu tenho tudo que eu preciso, eu sou um homem realizado. Porque o homem de Deus, que vive na presença de Deus, que faz a vontade de Deus, eu me esforço para isso, não sou perfeito, mas eu já sinto, vamos dizer assim, os aromas, o sabor da eternidade com Deus. Porque sempre que eu preciso de uma coisa, eu oro e Ele me responde. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que diz o texto sagrado, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir tudo e eu vou fazer. Eu tenho essa bênção na minha vida, eu falo na igreja sobre isso. Amém, queridos? Mas deixa eu continuar a aula, não é? Vamos lá, ação do erro. Como consequência dessa escolha livre de rejeitar o bem, Deus nos entrega as suas próprias ilusões, permitindo que o engano e a falsidade pareçam reais para eles. Na verdade, o homem só abre os olhos para como eles estão quando morrem. Porque ele morreu, sai deste corpo, aí entram na eternidade, porque todos entram na eternidade. Se as pessoas têm Cristo, entram na eternidade para ficar com Ele. Olha que glória, não é? Mas se as pessoas não têm Cristo, ele entra na eternidade sem o Senhor, para sempre banidos da presença de Deus. Porque o homem que saiu deste corpo é como o rico da parábola de Lázaro e rico. Quando o rico saiu do corpo, foi para o inferno. Não tem outro destino para quem morre sem Jesus, é o inferno mesmo. E o inferno é lugar de dor, de desespero, não é? Imagine, vai viver eternamente desesperado, não é? Desgraçado, não é? Imagine a aflição. Ele lá do inferno viu Lázaro no seio de Abraão. A aflição era tão grande que ele disse: peça a Lázaro que molhe a ponta do dedo, refresque a minha língua, porque eu estou em tormento. Aonde vão as pessoas sem o Senhor? E lá Abraão, que é a figura do Criador, disse para ele: você teve seus bens lá na terra e Lázaro males. Agora ele é confortado e você é atormentado. Então mandei a casa da minha casa. Eu tenho 5 irmãos que estão vivendo igual eu vivi, eles vêm para cá também. Não, que ouçam os pregadores a palavra. Então por que a pregação tem que ser feita por nós? Mas não é só com palavra, não é com vida também, irmãos. As pessoas têm que olhar para você e ver em você uma pessoa diferente e que o atraia e o que o faça rever seus pensamentos, seus valores, por ver, primeiro, que você é feliz, que o seu lar é um lar alegre, feliz. Na casa do crente é assim que tem que ser. E se não está sendo, querido, alguma coisa está faltando. Procure em Deus, converse com o seu pastor, porque a palavra de Deus, quando se fala em prosperidade, o crente é próspero. Tudo que ele põe a mão vai prosperar. É o que diz o Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá a estação, que dá o fruto na estação própria, nunca falha. Não sou assim, mas o crente, ele tudo quanto fizer prosperará. Então, eu digo para vocês, eu não sou rico não, mas eu não tenho falta de nada. Tenho o meu carro que Deus me deu, tá aí, 2008. Mas de vez em quando esses colecionadores querem comprar. Eu falei, não está à venda. Não, mas você vai comprar um carro usado bom. Eu falei, não quero, eu quero o meu. Esse Deus me deu, trato com todo carinho. Foi um presente que a igreja me deu em 2008. E eu desfruto dele até hoje. Dioneide,
Bem-vinda, um abraço, querido Roseli. Glória a Deus, a paz do Senhor para vocês duas. Bem-vindas. Uma está na Bahia, outra está lá no Pará. Se Deus quiser, se vocês estão me ouvindo, me avisam aí, me dê um sinalzinho, porque às vezes aqui, voltou aqui, né? Eu acho que tá, dá um amém aí, dá um alô aí para mim, porque no meu retorno aqui tá tudo bem. Amém? Mas eu queria que vocês dessem aí um toquezinho, porque subiu vocês que estavam aqui comigo, aparecendo no meu retorno. Então, vocês que estiverem aí, digam, eu vou continuar ministrando a aula, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória, né, queridos? Bendito seja o nome do Senhor. Então, vamos lá. Embora muitos venham para Cristo após o arrebatamento, aqueles que rejeitam a Cristo antes deste acontecimento também não irão recebê-los depois. A Márcia está aí, voltou. Tá bom, então eu vou continuar. Obrigado, filha. Deus abençoe. Então, é aquele caso. Muitos que rejeitam o Senhor, depois do arrebatamento, vão correr para a igreja. Mas a igreja foi, e agora você vai ficar, não é? Rosival, bem-vindo, Rosival, Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Então, o que é que vai acontecer? Sem dúvida, muitos que ouviram falar superficialmente do Evangelho afastaram e ainda poderão ser salvos após o arrebatamento, ao contrário daqueles que foram convencidos pelo Espírito e intencionalmente se afastaram. Então, segundo Tessalonicenses 11:12, diz, Deus lhes enviará a operação do erro. Deus não é o autor do engano, mas permite aqueles que rejeitaram a verdade sejam enganados pela falsidade. Segundo essa falsidade, eles serão eternamente condenados. É triste, né? Sônia Maria, bem-vinda, Deus abençoe. Amém, obrigado a vocês também, glória a Deus. Nós nos perdemos quando optamos pela iniquidade e ela se torna nossa fonte de prazer. Irmãos, a coisa é muito séria. As pessoas querem ter prazer, ter alegria na carne. Quem vive na carne não agrada a Deus, não é? Porque a carne ela não é sujeita à lei de Deus. E a Bíblia nem verdade o pode ser, não é? Porque a carne ela está caída, ela está condenada. É quando nós lemos lá no livro de Gálatas 5,16, não é? O Espírito luta contra a carne, o Espírito Santo, que é com letra Maria, e a carne contra o Espírito, que é a nossa vontade, a nossa natureza. Um se opõe ao outro, mas a escolha é nossa. Você quer desfrutar da glória de Deus? Então você tem que viver uma vida de renúncia. Jesus foi objetivo e contundente. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e da minha palavra, esse a salvará. Muito bem. O ensino de Paulo sobre a segunda vinda de Jesus, de acordo com 1 e 2 Tessalonicenses, podem ser integrados. Os cristãos que morreram, sem dúvida, participarão da volta de Cristo, como está lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. É uma passagem bíblica do apóstolo Paulo que traz consolo sobre a morte, a ressurreição dos crentes e a vinda de Cristo. Ela afirma que os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos serão reunidos com eles nos ares. Vai ser uma coisa muito linda, fora da vista humana. Cláudia Monteiro, querida, um abraço, fica na paz, bem-vinda. Não é, querido? Porque imagine que isso vai acontecer assim, né? Vai ser uma vinda, como o Senhor diz, quando disser aqueles aquele ali, ele como raio, né? Você já viu um raio, ninguém vê, só vê a luz, passou, né? Porque vai haver assim uma manifestação de que ele passou, mas ninguém vai enxergar isso detalhadamente.
não é? Primeiro, imagine um dia em que bilhões, eu não sei quantas almas já morreram com Cristo e vão ressuscitar, não é? E os espíritos deles estão tudo lá com o Senhor desce com esses espíritos tomam o seu corpo, levanta agora com o corpo transformado pelo poder de Deus, um corpo igual ao de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, ele não tinha um corpo como ele nasceu, era um corpo novo. Antes ele batia nas portas, tinha que abrir para ele entrar. Quando ele ressuscitou, ele aparecia no meio das pessoas e subia, não é isso? Porque ele estava num corpo, nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo, né? Quando formos ressuscitados ou transformados. Não é? Porque ele, como diz o texto de Tessalonicenses, né, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados e iremos se encontrar o Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Os cristãos que estiverem vivos deverão se preparar para não serem apanhados de surpresa pela volta, como aconteceu com os incrédulos. Por outro lado, os cristãos não devem pensar que a segunda vinda ocorreu e que eles foram deixados para trás, porque houve uma carta enganosa em nome de Paulo e que dizia para os Tessalonicenses que Cristo já veio, a ressurreição já aconteceu, vocês ficaram aí. Era mentira, não era verdade, porque o adversário procura estar sempre, não é, atrapalhando a fé dos cristãos com ideias, com correntes de pensamentos errados. Por isso, queridos, que a palavra em 4:11 de Hebreus é contundente. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Você tem base na palavra, prega, não fica inventando. Nós temos aí hoje a chamada IA, né, inteligência artificial, que os crentes agora não oram mais para pedir mensagem a Deus. Vai lá na IA e diz, eu quero pregar sobre esse assunto. A IA dá aquela mensagem pronta para eles. É bom a gente ter alguém que trabalhe para nós, mas muito cuidado, não é? A IA vive dizendo, pastor Gênio, por que o senhor não usa a IA? Porque eu não uso a IA? Eu não vou responder para eles, mas para você eu respondo. Eu já tenho a ID, a inteligência divina que vem pelo Espírito Santo para a minha vida, para eu pregar. Eu não vou dizer que eu não procure texto, a Bíblia está aqui. Então eu procure textos baseados em texto. Agora, botar lá na IA que eu quero falar sobre esse assunto, eu não uso. Não estou dizendo que eu não vou usar, mas eu não uso. Até hoje, ela anda me convidando, fica me olhando, procura coisas antigas minhas, coloca, vem para IA, aceita a IA. Aí eu fico pensando, eu prefiro ficar com a ID, uma inteligência divina do Espírito Santo, que quem nos capacita para falar o que o povo precisa ouvir e deixar Deus libertar as vidas que ainda estão aprisionadas. Então, queridos, é isso que eu quero dizer, né? Os incrédulos também receberão a condenação daqueles que rejeitaram a verdade e tiveram prazer em sua própria iniquidade. É dos 2 ao 12 está falando. Rejeitar a verdade do Evangelho sempre resulta em condenação. Até aqueles que nunca ouvem o Evangelho podem rejeitar a revelação de Deus, né, na natureza. Está lá em Romanos 1, 18 a 21. Tessalonicenses 2,13, neste versículo, Paulo enfatiza a importância de crer na verdade. Olha aí, 2 Tessalonicenses 1,3, de outros trechos. Paulo estava sempre dando graças ao Senhor pelos cristãos. Ele sempre agradecia pela salvação deles, que estava baseada na escolha deles por Deus, na obra divina realizada neles por meio do Espírito e da Palavra, e na glorificação final deles. Porque aí está, não é? A palavra é pregada e a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus, né? Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Aí a necessidade de você pregar usando a palavra. Usa a palavra. Vamos nós outros ser bereanos. Diz que os bereanos examinavam nas Escrituras para ver se o que os apóstolos estavam ensinando tinha base na palavra de Deus. Você precisa e eu precisamos ser bereanos,
porque há tantas mensagens encantadoras, mas é preciso ver se elas têm base, se elas estão fluindo do Espírito Santo, usando o vaso pela palavra, porque na palavra de Deus é que está a nossa firmeza, é que gera fé, é que gera em nós, como aconteceu com os cristãos do primeiro tempo, né? O tempo grego deste verbo indica que no passado Deus escolheu, aqui eu vou falar sobre o elegido, né? Escolheu os Tessalonicenses para serem seu povo, separado como santo para ele. A salvação deles foi realizada pelo Espírito quando eles depositaram sua fé em Cristo. Contudo, observe o equilíbrio do Espírito e a verdade, a palavra. O Espírito sem palavra é mudo. Ele não tem nada a dizer. A palavra sem o Espírito não tem vida. Ela não tem poder para agir. Então, quem é que dá vida? É você que vai deixar a palavra primeiro entrar em você, né? Revestíveis do Senhor e da força do seu poder. Então é preciso que a palavra primeiro habite em mim, eu creia nela como verdade, porque ela é verdade, mas o poder dela não está só nela, está em eu crer para através de mim, através de você, Deus realizar a obra dele. Segundo Tessalonicenses 2,14, nosso evangelho, em 1 Tessalonicenses 5, Paulo usa a expressão para falar da boa notícia de que Jesus morreu por nós. Você encontra um mundo mergulhado em desgraça, em desespero, sem nenhuma esperança, seu vizinho da direita, da esquerda, seu parente desesperado, e você tem a resposta para ele. Qual é a resposta para ele? Jesus. Jesus. Ah, mas Jesus é religião. Jesus é vida. Aquele que crê em Jesus, no nome de Jesus tem um poder tremendo. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão sobre as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então o poder do nome de Jesus, ele existe, mas para você poder transmitir esse poder, você tem que crer nele, deixar que ele aconteça primeiro na tua vida, para que através da tua vida você transmita essa bênção para a vida de outros. Porque não adianta você estar desesperado, só reclamando porque não deu certo, porque isso, porque aquilo. Porque o crente, quando está em prova, ele glorifica a Deus. Se o Senhor permitiu a prova, 1 Coríntios 10:13 está lá. Mas justo é o Senhor que não vos permitirá tentação além do que podeis suportar. Antes, pela tentação, vos dará o escape. Então o Senhor sabe o meu limite. Ele não vai permitir que aconteça algo que eu não tenha condições. E quando vem uma muito forte, ele desce para te ajudar a passar na tua prova, na sua luta, na sua tentação. Creia nisso e transmita isso como quem experimentou a libertação. Aí você pode falar que Jesus cura porque você foi curado. Você pode falar que Jesus faz porque já viu e já fez na sua vida. Tá certo assim? Então está aí, né? Para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo deixa claro que os Tessalonicenses já foram salvos, eles experimentaram, né? E que somente Deus os chamou. Agora, porém, ele mostra a responsabilidade que os Tessalonicenses têm de responder à obra de Deus realizada neles. Você tem que passar para os outros aquilo que você viveu. Não é? Como é que você vai dizer que Deus cura se você primeiro não foi curado e nunca viu Deus curar, porque também não crê? Por meio do poder do Espírito, é o verso 13. Os Tessalonicenses devem se preparar nesta terra para um futuro glorioso com Cristo, vivendo de modo santo. Então, eles tinham que ter essa vida santa, porque há muitas pessoas dizendo, eu quero morar no céu, eu vou morar no céu. Você está preparado para morar no céu? Você sabe como é que é a vivência no céu? Mas o senhor também não sabe. Não, eu não sei, mas pelas Escrituras a gente conhece, sabe como é lá. Primeiro, quando Jesus disse assim, seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu. Como é a vontade de Deus no céu? Você acha que alguém titubeia ou desacredita? Não. A vontade de Deus no céu é plena e todos que lá estão, eles estão e vivem ela. Então, eu tenho que fazer a vontade de Deus aqui na terra como é lá no céu. Como é a vida lá no céu?
não é? Porque quando você for glorificado, no sentido de ser recebido na glória, que é o terceiro passo, primeiro é nascer de novo para ver. Segundo é nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, que é o Espírito Santo, para entrar. Não é? Porque passou pelo processo da santificação, é aquilo que está lá em Hebreus, né? Olha só, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não adianta, mas a minha igreja pode tudo, irmão, pode mesmo. Mas você tem que saber que os que estão em Cristo são nova criatura, segundo Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Querido, você mentia, não vai mentir mais. Você roubava, não vai roubar mais. Você adulterava, não vai adulterar mais. Não é? Você vivia uma vida promíscua, não vai viver mais. Não é? Porque agora você vai ser seletivo. Coisas pornográficas, nos meus olhos não. Sai daqui, está repreendido. Conversas que não edificam, está fora. Ódio, não posso ter ódio. Não posso odiar, eu tenho que amar os inimigos. Não inveja, não. Irmãos, quanto crente invejoso que odeia, que não perdoa. São crentes terrenos que nunca verão a glória de Deus. Não, pastor, mas eu conheço crente assim, mas é ousado, é ousado. O fato de alguém ser ousado não quer dizer que ele vai entrar no céu, não. Naquele dia, muito Senhor, em teu nome expulsei demônios. Em teu nome, falar que fez muita coisa em teu nome. E o Senhor vai dizer, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, queridos, é viver a palavra. Você tem que ser crente, não dizer que é crente. Você tem que ser, eu sou. E não preciso falar para ninguém, a minha vida é essa, eu compro, pago, não sou desonesto, trabalho para o meu patrão como trabalho para Deus. Se eu vendi 8 horas do meu dia para o meu patrão, eu tenho que ser fiel a ele, não mando ninguém marcar o meu ponto porque eu vou atrasar, porque isso aí é uma mentira, é pecado também, mas vai ser descontado, pois passe a prova, mas viva aquela vida santa diante de Deus, para que o diabo não tenha o que te acusar diante do Senhor, nem abre brecha para ele entrar na tua vida e devastar a sua vida. Então, queridos, é preciso isso. Leonardo Montella, paz, querido, bem-vindo. Deus abençoe. Amém. Então, vamos lá. Quando fala em tradições, refere-se a instruções passadas de uma pessoa para outra. Às vezes, a palavra se refere a tradições humanas, opiniões de pessoas e especulações. Mas nesse caso, Paulo está se referindo à verdade revelada de Deus, que não contém erro. Foi isso que Paulo passou para eles. Ele comunicou parte da verdade de Deus quando esteve pregando entre eles, mas um pouco de verdade por meio de sua primeira epístola, e agora estava comunicando mais verdade por meio de uma segunda carta. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito, e as crenças essenciais da fé cristã estavam sendo comunicadas por meio de pregações e cartas dos apóstolos. Tendo crido na verdade, os cristãos tessalonicenses agora deviam guardá-la e permanecer firmes em sua fé. Usar a verdade é uma maneira garantida de retê-la, senão, ao usar, a pessoa a perde. Se os tessalonicenses tivessem permanecido firmes na verdade, a confusão sobre a vinda de Cristo que Paulo agora estava tendo que corrigir teria sido evitada, né? Agora vamos para a conclusão, que o meu tempo está acabando. Segundo Tessalonicenses 2, 16 e 17, o apóstolo Paulo ora para que Jesus Cristo e Deus Pai, que nos amaram e nos deram consolação eterna e boa esperança pela graça, consolem o coração dos crentes e os fortaleçam para fazerem e dizerem sempre o que é bom. Do cristão, da boca do cristão, da vida do cristão, deve sempre estar transmitindo verdades, honestidade, santidade e alegria. O crente pode estar na maior tribulação que ele está alegre, porque a tribulação de fato veio e vem para nós. Mas Jesus está conosco para nos garantir a vitória, não é? E aquele que crê no Senhor Jesus
vai ver as suas bênçãos, as suas glórias, né? Então já, enquanto se prepara para as instruções que seguem no capítulo 3, que eu começo, se Deus quiser, no próximo domingo, Paulo ora para que Deus encoraja os Tessalonicenses e os firme na verdade, uma oração similar encontrada em 1 Tessalonicenses 3, 11 a 13. Eles só poderiam ter esperança porque Deus, com graça, os escolheu como seu povo e os amou e lhes deu a salvação eterna. Paulo usa console e conforte no singular, com o sujeito no plural, Jesus Cristo e o Pai, para indicar a unidade e a igualdade dessas duas pessoas na deidade. Está lá em 1 Tessalonicenses 3,11 e diz: ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a vossa viagem para vós, ou na versão mais atualizada, que o próprio Deus, nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo prepare o nosso caminho até vocês. Aqui era o desejo dele de rever e de estar com os Tessalonicenses. Porque essa carta aos Tessalonicenses é uma carta escrita da prisão. Ele estava preso, mas o Evangelho estava livre. Amém, queridos? Então eu encerro aqui o capítulo 2 e no próximo domingo, com a graça de Deus, estaremos começando a falar o capítulo 3, ainda dando sequência a essa carta, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Nós estaremos estudando com vocês a partir do próximo domingo. Que Deus abençoe, uma boa semana. E agora, para encerrar, vou chamar o nosso louvor, não é? É o 137 do cantor cristão. É o louvor do encerramento. E nós já vamos estar chamando aqui o 137 do cantor. — 137 do cantor. Vamos chamar ele aqui agora, para nós adorarmos o Senhor. Amém, queridos? Acha no seu cantor aí o 137 e vamos adorar o Senhor agora juntos com este louvor. 137 do cantor cristão. Amém? Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos veem a ti, pois quero ver. Da mera letra lei a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. E agora nós vamos conhecer os nossos aniversariantes da semana. Parabéns a você que fez aniversário esta semana. Deus o abençoe grandemente e multiplique essa data. Vamos recitar o salmo do aniversariante, é o Salmo 90, versículo 12. Vamos dizer juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos
corações sábios. Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida com alegria, na presença do Senhor. Não se afaste, amém? Oremos. Pai Celeste, muito obrigado por esses momentos que passamos com teus filhos. Prepara-nos para o clamor do meio-dia, o clamor das 18 horas, para os cultos presenciais, Pai. Também a nossa escola em São Miguel à tarde, às 16 horas, ali na sede presencial, que é transmitida. Abençoa também, Pai, e prepara-nos para o culto da noite, hoje o culto da União Feminina. Abençoa a tua serva, o pastor convidado para trazer a palavra, usa para a tua glória, ó Senhor, e recebe a nossa gratidão. Agora abençoe todos que estão comigo nessa escola, que eles tenham um domingo abençoado e também não deixem de congregar, porque congregar, como diz o que está lá em Hebreus, não deixando de congregar como é costume de alguns, mas que possamos, ó Deus, estar em tua presença, te adorando, te louvando e nos preparando para a semana que virá, e que só o Senhor sabe o que nos aguarda, mas o Senhor é poderoso para nos guardar e nos livrar de todos os males e perigos. Pai, assim eu te oro agradecendo e entregando em tuas mãos. Recebe a nossa gratidão por tudo. E se algum pedido de oração, por qualquer motivo, foi colocado nessa live, ou será colocado, eu já te peço a tua intervenção e a tua resposta por misericórdia e graça. A senhora agradecido, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.